Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse momento que irá abençoar a sua vida. Vamos estar falando sobre um líder verdadeiro. Então, como que um líder verdadeiro age? Qual é o seu comportamento? Então, nós vamos nesse vídeo aprender como que você descobre ou você se torna um líder verdadeiro. Então, quais são os passos a tomar? Como que nós devemos nos desenvolver ou desenvolver outras pessoas? Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu estarei te passando essas dicas muito importantes que irá mudar a sua percepção e o seu ponto de vista a respeito de liderança de acordo com a filosofia de Deus. Então, você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, aí do canal Reino de Paz e também do site valdeirgomes.com. Então, que você nos acompanhe em nossos trabalhos, temos aí alguns treinamentos, as 12 portas de Jerusalém e Tabernáculo de Moisés e seus utensílios, é um curso completo, e também o caráter de um servo, um curso para líderes e obreiro. Também temos aí Antropologia Bíblica, um curso grátis, aí baseado na Palavra de Deus sobre Antropologia Bíblica. Então, nesse momento, nós vamos estar falando sobre um líder verdadeiro. Por que nós temos que entender a respeito de um líder verdadeiro? Porque um líder verdadeiro, ele não controla pessoas. Ele não controla um espírito humano, vamos dizer logo assim. Por quê? Controlar o espírito humano é um pecado de feitiçaria. Deus ele compara como feitiçaria é quando você impõe a controlar outras pessoas. Então hoje, por quê? Hoje nós vemos as pessoas sendo controladas. Até quando nós observamos nas redes sociais, temos até os indicadores de seguidores. Indicadores de seguidores. Por quê? As pessoas elas estão em busca de seguidores, de formar e de criar e de aumentar a sua linha de seguidores, de servos. Mas só que quando nós vemos na Bíblia Sagrada a filosofia de Deus, isso é uma abominação para Deus, é quando o homem ele vem controlar as pessoas, controlar as pessoas. Então nesse vídeo você vai aprender a ser obediente às suas autoridades, mas também você vai aprender a ser independente. Isso é muito importante. Tudo alinhado para que você venha crescer no conhecimento e na graça de Deus. Diante de Deus, perdão, e diante dos homens. Então, o porquê que é importante você entender isso? Porque hoje no mundo corporativo, até mesmo no meio cristão, em todos os meios nós vemos que pessoas elas estão em cargos de liderança e umas estão querendo controlar as outras pessoas e até muitos acham dificuldade em liderar. Mas por que nós encontramos essa dificuldade em liderança, em liderar? Porque muitas das lideranças, elas querem controlar as pessoas. Porque muitas pessoas chegam no ambiente e dizem, aqui quem manda é eu, aqui quem é o líder é eu. Aqui é eu que governo, aqui é eu que controlo. Então tem que andar conforme as minhas regras. Então isso é muito importante. Você que está me acompanhando, você que é um líder, você que trabalha, você que está lidando com pessoas, é muito importante você compreender isso. Porque você também é um líder. E cada um de nós tem um líder dentro de si que precisa ser desenvolvido. E nesse vídeo você vai aprender como desenvolver o verdadeiro líder dentro de você. E você vai aprender a ser dependente e a ser independente e interdependente. Então eu vou te mostrar o passo
você deve seguir conforme a filosofia de Deus. É conforme a filosofia de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus quer, ele já pôs dentro do homem. Então tudo que Deus ele requer de você, ele já pôs dentro de cada um. É porque Deus ele não vai cobrar, ele não vai pedir, ele não vai tentar extrair aquilo que ele não deu. Isso é muito importante, porque se Deus ele está pedindo algo da sua parte, que você se desenvolva em alguma área, é porque ele já colocou isso dentro de você e você precisa se encontrar. Aqui estamos aqui também ao vivo pelo Facebook. Queremos aqui louvar a Deus pela vida do nosso irmão Cristóvão Ferreira, a paz do Senhor. Também estamos aqui pelo YouTube. Que você compartilhe, que você se inscreva no canal, você que está nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas, deixe aí o seu joia, né? Compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, que você compartilhe com outras pessoas, curta, comente, deixe os seus comentários. Então, vamos lá. Por que que Deus ele fala sobre? Porque um verdadeiro líder, como é o título dessa reflexão neste momento, um verdadeiro líder, ele não busca seguidores. Ele não busca seguidores. Ele cria outros líderes. Ele cria líderes. Então nós estamos enrolados nos dias de hoje. Por quê? A filosofia que nós aprendemos é que nós temos que criar seguidores. Mas a filosofia de Deus é que cada um é um líder nato. E muitos precisam desenvolver essa habilidade de liderança. Então isso é muito importante. Um verdadeiro líder, ele não busca seguidores, mas ele cria líderes. Ele cria líderes. Por quê? Qual que é a função de um líder? Qual a função de um líder? Porque, como eu já disse, um líder que ele quer controlar as pessoas, ditar as regras para as pessoas, ele está cometendo um pecado de feitiçaria, quando ele quer controlar as pessoas, quando ele quer dominar as pessoas, colocar as pessoas ali no seu controle, sobre o seu domínio. Então isso é muito importante que você observe. Então qual é o papel de um líder? Um líder, porque como eu já disse, Deus, ele colocou dentro de cada um essa capacidade de liderança. Só que alguns ainda não conseguiram e ainda não desenvolveram. Então você como líder, você que está na linha de frente, então você já tem que tirar da sua mente que você tem que ter servo, que você tem que ter seguidores. Você tem que procurar colocar na sua mente que você precisa deixar sucessores que se tornarão líderes que vão fazer diferença para os dias atuais e na sua geração. Então, qual que é o papel de um líder? Qual é o papel de um líder? O papel de um líder, você que é líder é administrar recursos. Então, é administrar recursos. Então, você e eu, nós temos que aprender como líderes administrar recursos. Então, como que é administrar esse recurso? É desenvolver pessoas. Então, nesse vídeo, nessa aula que você está aprendendo a ser desenvolvido através do conhecimento. Então, nós estamos buscando cada vez mais que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nós estamos buscando desenvolver pessoas para que elas se tornem um líder verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o papel do líder? O papel do líder é desenvolver pessoas. É o primeiro ponto importante. É desenvolver pessoas. É administrar recursos. Qual é esse recurso que você, como líder, vai encontrar em uma pessoa? É uma habilidade, é um dom, então é uma capacidade. Então você vai aprender a trabalhar
com estas capacidades dessas pessoas que estão no seu ciclo, à sua volta, aí no seu ponto de referência. Então, como que você vai administrar esse recurso? Então, você tem que encontrar quais são esses recursos. Para que você tem que observar isso? E por quê? Porque você tem que administrar recursos, desenvolver pessoas, você tem que completar a maturidade. Vai completar a maturidade nas pessoas. Por quê? Maturidade não é sinônimo de velhice. Porque as pessoas estão muito equivocadas. Eu já sou mais velho, tenho tantos anos, minha experiência é mais vasta e assim por diante. Ele acha que tem conhecimento de que uma pessoa mais nova, por causa dos seus cabelos brancos, ele já alcançou maturidade. Mas isso não é verdade. Porque tem pessoas que elas estão velhas, mas a sua mentalidade é ainda de uma criança que ainda não cresceu e ainda não desenvolveu. E quando ela encontra outras pessoas que estão desenvolvendo, ela busca massacrar e detoná-la. É o caso que aconteceu com Estevão. Estevão, um diácono, ele começou a pregar a palavra do Senhor e ele foi levado ali para julgamento. E ali, quando ele falava, as pessoas não conseguiam, não queria que ele continuasse falando, porque ele tinha um vasto conhecimento, ou seja, um grau de maturidade que deixou ciúmes naqueles que estavam observando e tiveram que lhe apedrejar, porque eles não ficaram satisfeitos com a maturidade e o entendimento de Estevão. Então, maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade. Então, você como líder, você tem que aprender a completar essa maturidade nas pessoas, desenvolvendo pessoas. Então, você vai completar essa maturidade. Então, você vai ter que cultivar isso que você encontra. Você vai cultivar. Então, você vai nutrir. Você vai trazer para o estado desejado. Para o estado desejado. Número 1, você vai completar a maturidade. Número 2, você vai cultivar. Número 3, você vai nutrir. Número 4, você vai trazer para esse estado desejado. É um estado desejado. Por quê? Então, isso requer processo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, por isso é muito importante que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos acompanhe aí no nosso canal para os próximos vídeos, porque nós vamos estar trazendo algo que vai estar mudando, revolucionando a sua vida através desse canal. Então, isso é muito importante. Este grau de maturidade, para que isso aconteça, então você que é líder, você tem que entender. Requer processo. Então tem que haver um processo. E esse processo requer paciência. Então nós observamos muito o apóstolo Paulo. Ele pegava as pessoas e ele devolvia as pessoas, aqueles que as pessoas descartavam, não queria mais no seu convívio. O apóstolo Paulo trazia para junto de si e com alguns tempos depois ele devolvia para as pessoas aquele homem com convicção, dando o seu ponto de referência como a ele mesmo que recebesse, porque o apóstolo Paulo ele tinha trabalhado, ou seja, todos esses aspectos e devolvia as pessoas para o convívio da sociedade totalmente transformado e mudado. Porque o apóstolo Paulo ele fazia com que as pessoas encontrassem a maturidade, ele cultivava isso nas pessoas, e ele nutria isso, e ele trazia para o estado desejado, e fazia deles apóstolo, bispo, presbíteros de determinadas congregações. E assim, tanto vale para no âmbito espiritual, como para o âmbito empresarial, em qualquer aspecto de liderança, isto vale para todos os líderes, para você que nos acompanha. Então você tem que entender, número 1, entender que há um processo. Número 2,
que isso requer tempo. Não, que isso requer tempo. Número 3, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Número 4, tem que haver esperança. Tem que haver uma esperança. E número 5, tem que ter uma visão. Uma visão clara daquilo que você está buscando, que você quer que aquela pessoa se torne, porque você já descobriu a sua visão e você vai passar como um olheiro para aquela pessoa e ela vai entender e ela vai se tornar também um líder. Então isso é muito importante. Por quê? Quando você encontra uma pessoa, ela no seu estado presente, não é o estado acabado, não é o estado desejado, o estado presente que aquela pessoa se encontra, ela não é o seu estado acabado ou o seu estado desejado, porque há algo dentro dela que tem que ser tirado para fora, que tem que ser liberado. E o verdadeiro líder, ele faz com que isso seja liberado na vida das pessoas, ele traz para fora para que as pessoas se tornem também um líder, assim como ela é. Então isso é muito importante. Para que isso aconteça, essa liberdade, para que seja liberado, então tem que ter um algo definitivo está na pessoa. Todas as pessoas, elas têm algo definitivo dentro de si. Tem algo definitivo dentro de si que precisa ser encontrado. Que precisa ser encontrado, que precisa ser trabalhado. Então você como líder, principalmente nos dias de hoje que nós estamos enfrentando, onde muitos líderes têm que se reinventar, porque o líder que não se reinventa, um líder que não busca conhecimento, um líder que não se aprimora, não busca se aprimorizar cada vez mais, um líder que não se desenvolve, ele não serve para liderar. Porque tudo aquilo que você aprendeu ontem vai ficar obsoleto. Então você tem que cada vez estar buscando conhecimento, estar se aprofundando nos seus estudos. Tem que sentar. Você tem que aprender para poder ensinar. Tem que aprender para poder ensinar. Então quando nós falamos desses aspectos, de encontrar, ou seja, para que a pessoa ela chegue nesse estado desejado, que ela traga para fora esse desejo, para que ela chegue no estado final. Por quê? Porque um líder, ele entende que Deus colocou algo dentro daquela pessoa. É que Deus colocou algo dentro daquela pessoa e este algo, ele precisa ser liberado. Para que esta pessoa ela chegue à sua interdependência. Para que ela chegue à sua interdependência. Aí sim, um líder que cria líderes, ele é um sucesso. Por quê? Um sucesso. Porque um sucessor, um líder sem sucessor, ele é um fracasso. Ele é um fracasso. Um líder sem sucessor, ele é um fracasso. Tanto faz dentro de uma empresa, dentro de uma congregação. Porque hoje nós vemos isso acontecendo demais, aonde vamos trazer aqui para o âmbito espiritual, aonde dentro daquela congregação é preciso aí o departamento de liderança buscar outro líder de outro estado para trazer para dentro da congregação, porque aqueles líderes que estão lá dentro não tiveram a capacidade de desenvolver aqueles que estavam à sua volta como o seu sucessor. E até mesmo dentro de empresas, muitas pessoas elas não ensinam as outras pessoas para que elas se tornem líderes. Então ela precisa contratar ou buscar outras pessoas de outros estados para ou contratar outras pessoas para determinados cargos, em vez dela desenvolver aquelas pessoas que já estão no seu âmbito, na sua confiança, para que ela desenvolva ali as suas carreiras. Então isso é muito importante, você como líder compreender e entender esse aspecto sobre o seu âmbito de liderança. Então para que você seja um líder de sucesso,
você precisa deixar sucessor. Você precisa criar líderes. Um líder que não vai ficar dependendo de você. O primeiro ponto importante é da dependência. Porque um líder que fica dependendo sempre do outro líder, sempre que eu falei no início, você vai aprender a ser um líder e a liderar respeitando a autoridade, mas também você vai aprender a ser interdependente. É nesse ponto, para que você se torne interdependente, primeiro ponto, você precisa ser dependente. Então você tem que ter um mentor, você tem que ter alguém que possa estar te instruindo. Mas você não pode ficar na aba dessa pessoa ou desse líder o tempo todo. Vai chegar um tempo que você tem que desenvolver, você tem que sair do casulo, você tem que voar, você tem que aprender a andar com as suas próprias pernas. Então vai chegar esse tempo. Então você tem que passar desse ponto de dependência. Desse ponto de dependência para o ponto de interdependência. Desse ponto de interdependência. Porque quando você chega nesse ponto de interdependência, é como Jesus disse: olha, eu vou para junto do Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ou seja, Jesus estava liberando eles para progredir, para avançar. Porque um líder, ele entende que ele não precisa ficar o tempo todo no pé das pessoas, fazendo cobrança e aquilo todo. Então, aquele que entende que ele tem que desenvolver a sua liderança, ele já compreende que ele tem que sair desse nível de dependência o tempo todo. Ele tem que ter uma percepção mais clara. Vou dar aqui um exemplo. Se ele sabe que algo precisa ser feito, ele não espera mandar, ele já vai lá e faz. Porque quando a pessoa pedir: ô fulano, faz isso para mim, ele diz: não, já está pronto. Então por quê? Você saiu desse nível de dependência, de estar recebendo ordem o tempo todo, você se antecipa, como disse Jesus, você excede os fariseus, porque você está se antecipando. Então você sai do nível de independência para interdependência, onde você está também recebendo um pouco de dependência, onde você recebe conselho, mas você tem também o seu próprio raciocínio, que consegue por si próprio raciocinar e resolver as coisas. Você consegue por si próprio raciocinar e resolver as coisas. Então, por si próprio, você consegue olhar no ambiente, antes de você ligar para o seu patrão ou você ligar para o seu pastor, você consegue no ambiente resolver algumas situações sem levar até ele ao extremo. Por quê? Como nós vemos no caso de liderança de Moisés, o sogro dele disse para Moisés: Moisés, tu está ficando muito cansado, tu tem que desenvolver pessoas para resolver pequenos problemas, porque tu não pode resolver isso tudo. E assim, quando você se torna interdependente, você vai aprender a resolver pequenos problemas sem precisar de dependência. E você vai alegrar o coração do seu líder, porque você se tornou um líder. Então isso é muito importante. Então você vai chegar no nível final de interdependência, onde você tem capacidade de desenvolver outros líderes, porque você já criou, você já desenvolveu um método, você desenvolveu uma maneira de transmitir isso de uma forma eficaz, onde as pessoas compreendem. Assim como eu falei no início, para você, você pode entrar no nosso site, valdairgomes.com, você vai encontrar lá, tem 4 cursos já lançados, que você pode entrar e você pode se matricular, você pode começar até hoje a fazer as suas aulas, você pode começar até agora mesmo a estudar. Por quê? Um método que eu desenvolvi em anos de muitos estudos. Então eu empacotei todas essas informações, coloquei todas elas ordenadas para que você vá lá e aprenda e para que você depois possa estar ensinando outras pessoas. Então isso é muito importante. Você tem que aprender a ser
interdependência. Você tem que chegar nesse nível de interdependência, de liberdade, mas não sem obedecer à autoridade. Isso é muito importante. Mas você criou o seu método, criou o seu raciocínio, você consegue pensar por si próprio. Você consegue juntar as peças, você consegue formular ideia, você consegue resolver problemas, você consegue solucionar coisas, porque você chegou nesse nível. E foi nesse nível que Deus te estabeleceu. Lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, ele deu domínio. Ele disse, olha, dominai sobre a terra, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves dos céus, tenha domínio. Aleluia, você tem que aprender a ter esse domínio para chegar nesse nível de interdependência. Então isso é muito importante quando nós tratamos de liderança. Então, observe bem, um verdadeiro líder, ele não cria seguidores, ele cria líderes. Ele cria líderes. Então, eu espero que você tenha compreendido. Se eu fui um pouco rápido, volte esse vídeo novamente, faça repetições, faça anotações e comece a praticar isso sobre a sua vida, e você vai ver que isso no seu aspecto espiritual, profissional, pessoal, vai mudar totalmente na sua vida, e você vai ser admirado por pessoas, e a sua autoridade ela vai se elevar, e você vai aprender a conduzir outras pessoas no padrão de vida que você tem hoje, nos dias de hoje. E você vai ser respeitado, reconhecido, sem forçar. Você vai ser reconhecido porque as pessoas elas vão te ver e vai reconhecer, aquele ali é um líder, aquele ali tem capacidade para tal. Isso sem você precisar abrir a sua boca em momentos indevidos, porque o seu nível de conhecimento, o seu nível de amadurecimento vai ser reconhecido pelas pessoas, porque o apóstolo Paulo disse que nós somos uma carta em que as pessoas elas leem, então as pessoas leem as outras pessoas. Então que Deus te abençoe, que você desenvolva a sua liderança em nome de Jesus. Então quero aqui deixar um forte abraço, que eu espero ter te ajudado, e nos acompanhe para mais vídeo em nome de Jesus.